Olá, colegas, participantes da do 13º evento da Rede Pedagógica, e eu quero começar cumprimentando e agradecendo os organizadores desse evento, o Edivaldo e os colegas que trabalham com ele, agradecendo a escolha do tema, a educação proativa. Esse tema é muito interessante e pouco falado, pouco conhecido, pouco refletido no contexto do brasileiro, sobretudo com esse nome, educação proativa. Então, essa é uma excelente oportunidade que nós temos, não é, de podermos, né, acrescentar, enriquecer o nosso vocabulário pedagógico, a nossa prática pedagógica, com essa qualidade de educação chamada educação proativa. Então, o que é educação proativa? Vamos começar com essa pergunta, né? Uma educação proativa, ela se opõe, ela contrasta com uma educação reativa, cuja característica, né, a educação reativa, cuja característica, o aluno recebe, se a gente pode dizer assim, passivamente a proposta do professor, a orientação do professor, a transmissão do professor, ele se submete a ela, ele executa as tarefas propostas, ele aprende, quando aprende, na perspectiva de receber respostas a perguntas formuladas pelo professor e respondidas por ele também, ou então pelos objetos que ele indica. Então, o aluno, ele é um recebedor, ele reage àquilo que lhe é proposto. No caso da educação proativa, nós continuamos a ter um compromisso do professor com um compromisso de ensino do professor, né? E um compromisso de que esse ensino resulte em uma aprendizagem significativa para os seus alunos, mas numa mudança de perspectiva do aluno no contexto da sala de aula, no contexto do processo de aprendizagem escolar, né? Então, o que eu queria dizer é que a educação proativa é um modelo de ensino, é uma ideia de ensino, é um projeto de ensino, é uma perspectiva de ensino que se opõe, que se contrapõe a um outro modelo de ensino do tipo mais reativo, né? E a característica básica de uma educação proativa é envolver o aluno, a criança, o adolescente. A criança pode ser a criança pequena, não importa, como um agente ativo no processo de construção do seu próprio conhecimento. Então, o aluno participa do processo, ele não é um sujeito nesse sentido de submetido a uma educação, mas ele participa com seus recursos emocionais, os seus recursos cognitivos, os seus recursos cognitivos, os seus recursos físicos, a sua experiência sociocultural, enfim, participa com aquilo que ele pode participar. E ele participa tanto numa perspectiva individual, ou seja, através de um esforço dele mesmo, e participa em grupo. Ele coopera, ele colabora, ele participa para o coletivo da classe, o coletivo da escola, e participa no sentido de fazer parte, né, de uma escola que de forma proativa, né, realiza a sua função social, que é de prover um ambiente de aprendizagem, de educação, de desenvolvimento, de transformação das crianças hoje, em favor de um futuro melhor para elas e para a sociedade a qual elas pertencem, no nosso caso, a sociedade brasileira, né? E o professor, ele tem um papel fundamental, diferente
de uma visão reativa de educação, ele continua tendo um processo fundamental, só que é diferente, né? Ele participa, né, do processo de aprendizagem dos alunos de uma outra forma, ele favorece a reflexão crítica dos alunos, ele favorece o desenvolvimento dos alunos numa perspectiva, nós vamos falar disso muitas vezes, proativa, né? E eu aproveito para dizer que, pelo menos na pesquisa que eu fiz, o termo proativo, ele é pouco usado, eu diria mesmo praticamente desconhecido na nossa cultura educacional, né? Então, eu achei muito oportuno, muito inteligente, muito contributivo, né, a rede pedagógica ter escolhido esse tema como o mote, né, da reflexão proposta nessa semana. Maravilha, né? Bom, o propósito da educação proativa é ensinar os alunos a serem cidadãos confiáveis, competentes, responsáveis, capazes de enfrentar problemas, os problemas que a vida lhes propõe, a vida em todas as suas dimensões, né? Buscando, né, encontrar a melhor solução para esses problemas, qualquer que seja a sua natureza, né? E que não sejam alunos que não sejam apenas boas ou insuficientes memórias de conteúdos que lhes são transmitidos no contexto da aula, né? Essa aqui é a ideia. Vocês vão ver que, ainda que o termo proativo seja pouco usado e praticamente desconhecido no contexto da educação brasileira, né, as qualificações que lhe conferem como uma forma atual, revolucionária, condizente com as características do século XXI. Então, as qualificações são conhecidas pelos professores. Nós ainda não... É como se a gente fosse colocar coisas conhecidas, valorizadas, ainda que muitas vezes na prática a gente tenha dificuldade de implementá-las, numa caixa, né, num todo, cujo nome e cuja ideia promotora fosse desconhecido, né? Esse todo é o termo proativo, seja ele na perspectiva da educação, na perspectiva do aluno, na perspectiva do professor, na perspectiva da gestão da sala de aula, como vão ser as 4 reflexões que nós vamos fazer aqui nesta semana junto com vocês, né? Então, quais são as características de uma educação proativa? Qual o objetivo principal dela? O objetivo principal de uma educação proativa é preparar os alunos para a vida. Para uma vida que valha a pena ser vivida, uma vida com sentido. Para que os problemas que se apresentarem ao longo da vida desta criança ou desta pessoa lhes façam sentido e que elas se sintam, né, providas de recursos para lerem esses problemas, interpretarem esses problemas, enfrentarem esses problemas, desenvolverem habilidades e competências relativas ao bom enfrentamento desses problemas. E isso é maravilhoso, não? Então, quais são as características de uma educação proativa, né? É importante que os alunos que recebam uma educação proativa desenvolvam, aprendam em contextos de tarefas ou projetos significativos na sala de aula. Tenham pensamento crítico, enfrentem resolução de problemas, sejam criativos, sejam capazes de uma comunicação, né, de um diálogo com os pares, o diálogo com os professores, com as outras pessoas, que seja eficaz,
respeitoso, responsável, que sejam pessoas colaborativas, cooperativas, empreendedoras, no melhor sentido do termo, que tenham capacidade de autogestão, né? Autogestão combina com a ideia de autonomia, né? E que tenham, em síntese, um comportamento responsável, né? Um comportamento responsável, ele é autodirigido, ele expressa capacidade de estabelecer decisões socialmente adequadas, ele implica cuidar das outras pessoas, cuidar de si mesmo, cuidar da natureza, pessoas e nós mesmos não tão bem cuidados, infelizmente. Ele implica ser responsável pelas próprias ações, pelas consequências das suas ações, né? Então, a educação proativa, ela tem muitas qualificações, né? E a proposta que eu faço é que no contexto, se vocês concordarem com o que eu estou lembrando, sugerindo aqui, que vocês no contexto da sala de aula, numa roda de conversa com os colegas, né, discutam cada uma dessas qualidades, e a pergunta prática é a seguinte: o que nós observamos sobre isso? Quais são os indicadores que nós dispomos na prática, no concreto da vida escolar? Quais são os indicadores que permitem interpretar que nós estamos caminhando na direção certa, que nós planejemos atividades, problemas, projetos, experiências que possam promover o desenvolvimento dessas atitudes, né? Que a gente possa conversar com os pais, com a família sobre isso, conversar com os alunos, discutir com os alunos, tematizar essas questões com os alunos. Isso é fundamental. Uma característica da educação proativa, né, que é um tema... a escola fala muito de disciplina, né, e fala num bom sentido, né, disciplina matemática, língua portuguesa, história, geografia, biologia, né. A ênfase do currículo é que os alunos aprendam os conteúdos que os professores ensinam, transmitem nas diferentes disciplinas. No caso da educação proativa, quer dizer, essa ideia de disciplina como aquilo que se tornou objeto, que está reunido sob um rótulo de conteúdos de matemática, conteúdos de língua portuguesa, conteúdos de história, de geografia, etc., possa também ser pensado agora na perspectiva do aluno, né? O que é disciplina na perspectiva de um aluno? O que significa ser um aluno disciplinado nos tempos de hoje, né? Nas características de hoje? Um aluno disciplinado não é um aluno submisso, obediente nesse sentido escravizado do termo, né? Subordinado do termo, né? Um aluno disciplinado, para começar, ele tem autodisciplina, ele tem autonomia, né? O que é autonomia? A autonomia, ela tem pelo menos duas ideias, né? Ser autônomo é ser independente do cuidado do outro, porque eu me tornei autodependente dos meus cuidados, né? No caso da educação infantil, por exemplo, se usa muito o termo até independência. Independente é aquela criança que agora não precisa mais da sua professora, da sua mãe ou de um adulto para realizar certas atividades. Agora ela dá conta de cuidar do seu xixi, do seu cocô, escovar os dentes, ou então dá conta de pedir, ela sabe ler sinais que evidenciam que ela tem tal qual necessidade e ela pede ajuda, ou então ela faz por si mesma. Então, ela se tornou independente. Esse é o primeiro aspecto da noção de autonomia. Um segundo aspecto da noção de autonomia
é o de pertencimento. Por que que a autonomia dá muito sentido de proatividade, de ser proativo? Porque quem cuida de si, quem é autodisciplinado, ele pertence, ele faz parte da comunidade das pessoas que desfrutam, que exibem tal comportamento, tal atitude, tal cuidado. Então, ser autônomo é ser independente, porque agora independente do outro, porque agora ele é dependente de si mesmo. Ele sabe cuidar de si naquele sentido que ele aprendeu, naquele sentido que é considerado valioso para a sua saúde, para a sua vida social, para o cuidado de si, etc, etc. E, em sendo assim, ele tem pertencimento, ou seja, ele faz parte agora do grupo das pessoas que têm tal comportamento, tal cuidado. Nesse sentido, uma criança, por exemplo, de 5 anos, porque ela faz coisas nesse aspecto particular que a sua mãe faz, ela é tão grande, tão capaz como a sua mãe naquele aspecto. Em outros aspectos, não, ela continua dependente, né? A dependência para com o outro, sob certo ponto de vista, ela é eterna. Todos nós sempre dependeremos do cuidado dos outros, em algum aspecto, né? Nós dependeremos de um dentista para cuidar dos nossos dentes, de um médico para cuidar da nossa saúde, de um advogado para nos representar ou cuidar de pendências ou de questões nossas no contexto da justiça, dependeremos de um professor, dependeremos da natureza, né? E as suas dádivas, né? Sem as quais nós não temos vida. Então, agora, o interessante dessa ideia é em que aspectos eu posso cuidar de mim e porque eu cuido de mim, eu não preciso do cuidado do outro e passo a pertencer para a comunidade das pessoas que tem essa autonomia, tem essa responsabilidade, tem esta proatividade. Por isso que a disciplina, né? Disciplina, por exemplo, é saber que há limite para as coisas. Nós temos limites de espaço, limites de tempo, né? Eu tenho... o Edivaldo me concedeu um limite de tantos minutos para eu expor esse assunto. A pergunta é, eu vou fazer um bom uso, estou fazendo um bom uso desse limite de tempo? Né? Eu estou oferecendo para vocês o melhor de mim a respeito desse assunto no tempo que eu disponho? Né? Limites têm a ver com construção de regras, regras acordadas, discutidas, compreendidas, né? Limites têm a ver com disciplina, né? A disciplina, ela indica um comportamento que se tornou responsável, que considera as consequências da sua ação. A disciplina supõe, portanto, né, muitos pais, né, muitas mães têm dificuldade de lidar com essas coisas em casa. Muitos pais, às vezes até por culpa, por uma série de questões, são permissivos, ou dão uma liberdade, entre aspas, ao filho que ele ainda não tem condições de desfrutar, ou seja, antecipam coisas que ainda não podem ser antecipadas, ou possibilidades, né? Ou então outros são muito autoritários, demoram demais para dar condições da criança ou do jovem ter as suas próprias iniciativas. Muitas vezes nós temos dificuldades em discutir, em reformular regras, em estabelecer regras, né? O uso, por exemplo, de tela
né? O tempo de uso do celular, a quantidade, o tipo de conteúdo, etc. Por exemplo, é um tema super importante, porque nós vivemos hoje numa cultura digital e para a qual nós temos dificuldade de conversar sobre isso, disciplinar isso, e muitas das vezes nós temos dificuldades de construir uma autodisciplina em relação a isso e nos sentimos até prejudicados, né? Ou prejudicando, né? Então, eu gostaria, não se trata de ser moralista, de impor, não. Como é que a gente, uma educação proativa, ela valoriza o conceito de disciplina, mas de uma forma discutida, democrática, responsabilizada.